Então, a primeira coisa, o primeiro imposto que vocês vão pagar ao decidir comprar os seus pães e bolos sem glúten e leite prontos está bem aqui. Sabor e textura ruins. Sabor. Geralmente, quando a gente compra um produto, um pão sem glúten pronto, industrializado, a gente sente um gosto mais pronunciado, vamos dizer assim, de algum tipo de farinha. A gente sente o excesso de algum tipo de goma dentro da massa. Você percebe que a massa ela é bem elástica. E quando você consome esse pão comprado, você sente essa goma presa na garganta. Não é só um achismo meu, tá? Eu tenho várias alunas que relatam a mesma sensação. A textura não é agradável, é gosmenta, empapa na boca. O sabor nem sempre é agradável também. Se você já consumiu, você sabe do que eu estou dizendo. Se você não consumiu, eu recomendo que nem consuma. Porque o sabor, ele não é bom. Ele fica com esse sabor residual de algum tipo de farinha, ele fica com esse sabor da goma xantana ou do conjunto de gomas que eles usam, né? Tem marcas que usam dois, três tipos de agentes de liga dentro de uma receita de pão. E isso faz com que esse sabor, essa textura mais gosmenta fique mais pronunciada, né, no resultado final. Então, quando a gente faz os nossos pães e os nossos bolos sem glúten e leite em casa, nós conseguimos uma textura sensacional, aerada, leve. Aerada, gente, é aquele preparo que é cheio de furinhos, que ele cresceu tão bem que ele tá cheio de alvéolos, de bolhas de ar, né? Que depois de assado, claro, o ar sai dali, ele estoura. Ele sai da massa. Então, eu tenho um monte de bolha de ar na minha fatia de pão. Eu tenho um sabor sensacional. Por quê? Porque a partir do momento que eu sei o que eu estou usando, que eu escolho os tipos de ingredientes, principalmente os tipos de farinhas que eu vou adicionar à minha receita, eu consigo equilibrar os sabores. Eu não sei se você já teve essa experiência de consumir um pão que tinha muito gosto forte de farinha de arroz. Eu já tive essa experiência. E por que isso acontece? Ah, porque tem farinha de arroz na receita? Sim, mas eu faço as minhas receitas quase todas com farinha de arroz também. O problema não é a farinha de arroz estar na receita. O problema é o excesso da farinha de arroz ou a combinação errada de farinhas dentro daquela receita. Vocês vão entender durante a semana sem glúten e leite, eu vou falar muito sobre ingrediente lá. Vocês vão conhecer os tipos de farinhas que devem estar presentes dentro das nossas receitas, pelo menos aqueles tipos, né? E isso faz diferença no sabor, faz muita diferença na textura. Quem é que já viu ali algum tipo de receita, quem tá mais tempo, né, nesse mundo, quem já viu aí algum tipo de receita que leva farinha de arroz e polvilho doce, que leva farinha de aveia e farinha de grão de bico? Esse tipo de receita, se não tiver um equilíbrio muito grande nos demais ingredientes, pode ficar gosmenta demais. Porque eu tenho excesso de liga ali, eu tenho liga em vários ingredientes. E isso junto vai trazer um resultado final liguento também, puxento, né? Parecendo miolo de pão de queijo. Esses dias eu recebi um comentário assim: ah, os pães sem glúten e os bolos sem glúten, eles ficam, todos eles, com esse aspecto de miolo de pão de queijo? Não. Os nossos preparos feitos em casa de maneira equilibrada, observando todos os passos que devem ser observados para a execução de uma receita perfeita, não ficam com essa textura. Se ficarem, é porque tem alguma coisa errada. Eles ficam melhores, na minha opinião, do que os tradicionais. Eles ficam leves, eles ficam aerados, como nós falamos, volumosos, saborosos, né? Quando a gente faz em casa, por a gente ter várias opções de ingredientes, principalmente de farinha sem glúten, nós temos uma vasta, né, quantidades e tipos de farinha sem glúten.
E a gente pode escolher, então isso é ótimo, porque a gente pode escolher os tipos que nós mais gostamos, né? Combinações, nós tem inúmeros jeitos de a gente combinar as farinhas sem glúten para determinados tipos de receitas. Isso é excelente, porque a gente não fica com um sabor único, né? Se você compra, você tem sempre aquele mesmo sabor. Se você faz em casa, cada dia você vai ter um sabor diferente se você souber usar e combinar esses ingredientes do jeito certo. Hoje eu estou com vontade de usar a farinha de trigo sarraceno na minha receita de pão. Então eu vou substituir uma farinha X pela farinha de trigo sarraceno. Na semana que vem, eu não quero usar o trigo sarraceno, eu quero usar a farinha de feijão branco, ou a farinha de amêndoas, ou a farinha de castanha de caju. Quando a gente conhece o que tem que conhecer para executar do jeito certo e colocar todos os ingredientes corretamente dentro da nossa receita, a gente consegue texturas diversas e sabores diversos. Texturas também, né? Quando a gente faz essa combinação de farinhas que são diferentes e cada uma agrega uma característica particular, a gente consegue alterar a textura do nosso resultado final. Por exemplo, para fazer um pão francês, eu vou usar um mix X de farinhas. Para fazer um pão de hambúrguer, para fazer um pão de forma, eu vou usar outro mix de farinhas. E cada uma dessas combinações vai me trazer uma textura diferente no resultado final. O pão francês, ele fica mais sequinho, né? O miolo mais sequinho. O pão de hambúrguer vai ficar um miolo mais leve, mais aerado, um pão mais nuvem, né? Parece estar comendo uma nuvem. O pão de forma, uma textura mais úmida, que aí, nesse tipo de receita, por exemplo, você pode acrescentar sementes, grãos triturados, castanha triturada, para alterar a textura dessa massa. Fica sensacional e você tem essa liberdade fazendo as suas receitas em casa. Saborizar massas, Gente, a gente tem uma vasta variedade de tipos de coisas que a gente pode usar para saborizar as nossas receitas. Eu tenho alunas que usam cebola, alho em pó, né? Especiarias, cúrcuma, açafrão. Açafrão e cúrcuma é a mesma coisa. Tudo isso elas usam para saborizar as receitas, ervas finas, orégano. A gente nunca vai ter a mesma receita se a gente quiser, porque tem tanta coisa que a gente pode alterar na receita do jeito certo para ter um resultado diferente. Eu estou enjoada de comer o mesmo pão de forma. Vou usar a mesma receita base e vou alterar o sabor. É possível? Claro que sim! Quando você entende o que você está colocando dentro da sua massa, quando você conhece o ponto daquela massa, o ponto de hidratação da sua farinha, você altera a receita do jeito que você quiser. Hoje eu quero colocar um purê de banana da terra dentro do meu pão. Eu posso? Eu posso. Se eu entender qual vai ser a função principal e o que eu preciso mudar na receita, ou nem mudar, só observar na minha receita, eu consigo ter um resultado perfeito de uma receita base com vários outros tipos de sabores. Isso é sensacional. E quando você depende de comprar, você não tem essa variação. No supermercado que eu vou em vários aqui em Brasília, não tem variedade de pão. Quase não tem produto sem glúten, para falar a verdade. Você encontra uma prateleira, um quiosquezinho bem michuruca, com 2 tipos de pães, e é só isso. Biscoitinhos, 2 tipos de biscoitinhos e só. Bolo você não acha para comprar. Você acha uma mistura lá de fazer brownie, um bolinho de laranja, talvez, a mistura. O bolo você não acha. Não é muito melhor você se capacitar, conhecer o fundamento desse tipo de receita para você fazê-las na sua casa? Para você ter variedade, ter sabor, ter uma textura diferente. Com o industrializado a gente não consegue isso, porque é tudo a mesma coisa.